A paz e a graça do Senhor Jesus para todos. Neste momento eu quero estar falando de um assunto que é de suma importância. Há muitas pessoas que têm muita dúvida a questão do arrependimento de Deus. É interessante que quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós encontramos vários versículos dizendo que Deus se arrepende e também vamos encontrar alguns versículos dizendo que Deus não se arrepende. Como entender? Como entender esses versículos? Aonde diz que Deus se arrepende e aonde diz que Deus não se arrepende? Será que a Bíblia ela tem contradição? E a minha resposta é não. A Bíblia não tem contradição. Se você ler lá em Gênesis capítulo 6, versículo do 5 até o versículo 7, lá vai dizer que Deus se arrepende. Se você ler Êxodo capítulo 32, versículo 12, também vai dizer lá que Deus se arrepende. Se você ler 1 Samuel capítulo de número 15, versículo 10, versículo 11, versículo 35, também vai dizer que Deus se arrepende. Se você ler 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16, também diz que Deus se arrepende. Se você ler Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 7, versículo de número 8, também vai dizer que Deus se arrepende. Se você ler Jonas, capítulo de número 3, versículo 10, também lá vai dizer que Deus se arrepende. Mas a Bíblia também diz que Deus não se arrepende. Por exemplo, lá em Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, diz que Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se você for lá para 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 29, lá também está dizendo que Deus não se arrepende. Se você for lá para Oséias, capítulo de número 13, versículo 14, lá também vai dizer que Deus não se arrepende. Então, como entender? Como entender isso? Em primeiro lugar, é comum os autores bíblicos usarem uma figura de linguagem com referência a Deus. Por exemplo, os autores bíblicos eles usam duas palavras. A primeira palavra que os autores usam é antropomorfismo, e a segunda palavra que os autores bíblicos usam é antropopatismo ou antropopatia, conforme você queira ler. Essas duas palavras refere-se à figura de linguagem utilizada em alguns textos bíblicos para descrever Deus como se ele fosse ou como se ele possuísse forma, propriedades, características ou sentimentos humanos. A palavra arrependimento na Bíblia traduz algumas palavras hebraicas, geralmente provenientes da raiz Naam, N-A-H-A-M, N-A-H-A-M. Ou seja, dependendo do contexto de cada referência bíblica, tais palavras podem significar mudança de ideia, mudança de atitude, mudança de plano, entristecer, lamentar e até mesmo confortar ou tranquilizar alguém em relação a um determinado acontecimento. Então, todas as vezes
que o autor está dizendo, Deus se arrependeu, ou o autor está dizendo, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor está tapado para que não possa ouvir. Toda vez que o autor está dizendo os olhos de Deus, o dedo de Deus, ele está usando uma dessas duas palavras. Ou ele está usando a palavra antropomorfismo, ou está usando a palavra antropopatia ou antropopatismo. É interessante nós entendermos isso, porque Deus é um ser todo-poderoso. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Então, Deus, ele sabia, conhecia que Adão e Eva iria cair. Deus, ele sabia que o homem ia se depravar, a geração, na época ali de Noé, ia se depravar de uma tal forma que ele teria de tomar uma atitude, era de enviar o dilúvio. Era de enviar o dilúvio para fazer uma limpeza na face da terra. Então, nós se arrependemos, mas Deus não se arrepende. Porque se nós fosse descrever o arrependimento de Deus como nosso, então ele não era Deus, mas ele é Deus, e como Deus ele não se arrepende. Eu tenho aqui na minha biblioteca duas versões bíblicas. Eu tenho uma Bíblia King James atualizada, e em Gênesis capítulo de número 6, olha o que essa Bíblia, essa versão diz. Bíblia King James atualizada, o que ela diz aqui no capítulo 6 de Gênesis, versículo 6. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Eu tenho outra versão aqui que foi lançada agora recentemente, que é a Bíblia John Wesley, atualizada na versão NAR. Essa Bíblia, irmão, todas as passagens que diz que na corrigida diz que Deus se arrependeu, nessa linguagem aqui, nessa versão não diz que Deus se arrependeu. Ela vai dizer que Deus entristeceu-se, Deus mudou de ideia. Então eu vou estar deixando aqui todas as referências bíblicas que Deus se arrependeu, e também deixando as referências bíblicas que Deus não se arrependeu, para que você possa pegar a sua Bíblia e examinar. Então, se você tiver uma Bíblia dessa aí em casa, você pode examinar todos os textos que aonde Deus se arrependeu, que ela não vai dizer que Deus se arrependeu, mas que Deus ficou triste ou que Deus mudou de ideia. Por quê? Porque os escritores, os estudiosos realmente entenderam que Deus, por ser um ser todo poderoso, ele não se arrepende. Então eu quero ler aqui apenas nessa versão aqui na NAR. Quero ler Gênesis capítulo de número 6, versículo número 6, diz assim nessa versão: Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Se você for lá para Jonas, capítulo 3, versículo 10, lá também vai dizer que Deus talvez mudou de ideia nessa versão. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe, se inscreva, adicione o sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações, e que Deus possa abençoar sua vida. E eu espero que este vídeo alcance
muitas e muitas pessoas, para que essas pessoas possam ser edificadas. Então, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.